Uma boa tarde ou boa noite a todos aí, né? Todos os autores, né? Leitores e interessados, né? Nos assuntos aqui tratados. Bom, a gente fez uma revisão integrativa, né? Sobre desenvolvimento do equilíbrio postural e prevenção de quedas em idosos. Esse é o título, Estratégias de Prevenção. Fiz juntamente com mais dois colegas, né? Professora doutora Jane Cléria Pereira Bezerra e o professor Neilson Duarte Gomes. Fizemos uma revisão integrativa, porém, perfeitamente poderia ter sido feito também uma revisão de escopo, né? Em que a gente buscou, né, as estratégias de prevenção para estratégias de intervenção, na verdade, para a prevenção de quedas em idosos. Então, esse é um tema muito importante, né, que é um tema que está relacionado também à saúde pública, né? Saúde pública, gastos, né, e todos os transtornos, sobrecargas, né, no sistema de saúde, né, visto que o envelhecimento, né, e a população ela tem aumentado, né, com o passar do tempo ela vai continuar aumentando, né? Então a gente tem a necessidade de buscar, né, novas medidas, novas intervenções aí que possam estar dando uma qualidade de vida, principalmente aí na questão da população idosa. E por meio desse trabalho fizemos uma investigação, né, nas bases de dados aí da PubMed, Embase e Lilacs, e no final tivemos uma seleção de cerca de 40 artigos, né? E esses 40 artigos eles têm diversas intervenções que foram realizadas com esse fim, né? Que é para desenvolver o equilíbrio postural e também diminuir as quedas, né? Em idosos. Dentre essas intervenções, a gente pode citar algumas aqui, que são a intervenção de treinamento de equilíbrio baseado em perturbações, né? Ou treinamento de equilíbrio reativo. Os Games aqui, que seriam jogos de realidade virtual, têm sido muito utilizados hoje em dia, né? Exercícios de equilíbrio convencionais seriam exercícios que muito a fisioterapia utiliza, né? Exercícios em base unipodal ou com privação visual, né? Com os olhos fechados, né? Vamos botar assim, em superfícies instáveis. Outros também, como exercício de força e equilíbrio, já com treinamento mais combinado, né? Força e equilíbrio na própria intervenção. O próprio Pilates, né? Que é uma intervenção excelente para esse tipo né, de assunto, de problema. A caminhada com meditação, né? Que é o Mindfulness. E o outro a gente botou aqui outras intervenções, foi só como uma forma de agrupar todas as intervenções que não estavam inseridas nesses outros grupos, né? Então, assim, falando aqui pelo treinamento de perturbação, né? Muitos autores fizeram uma série de simulações de quedas, né? Com idosos, né? Em esteira, em um ambiente totalmente controlado, e eles verificaram que essas simulações elas estavam ajudando em dois aspectos, né? Que seria os ajustes posturais compensatórios e ajustes posturais antecipatórios. Os antecipatórios seriam uma contração muscular precoce, ou seja, a partir do momento de um desequilíbrio que já foi realizado por meio de uma intervenção, ou seja, simulado, havia uma contração precoce tentando daquela musculatura para tentar evitar que houvesse o desequilíbrio. Então, por exemplo, isso aí é o que eu coloquei como APA, né, ajuste postural antecipatório, que em diversos estudos foi realizado, né, uma análise ali de eletromiografia, e aí eles conseguiram visualizar essa contração precoce, né, para que houvesse evitasse essa queda, né, dos idosos. E o ajuste postural compensatório, aí já seria no caso em que o paciente ou a pessoa que sofreu a intervenção, ela já tinha se desequilibrado, porém ela tentava se reestruturar ali para não cair. Então, deslocamento do centro de gravidade ou alguma movimentação com os próprios braços ali tentando reequilibrar, né, a postura. Então, basicamente foi isso que os autores estavam verificando nas suas intervenções, né? Posteriormente, né, foi vista aí a questão também
ainda no TEP, né, que é esse treinamento de perturbação, que os idosos que participaram desse tipo de treinamento, eles melhoraram muito a questão das rotações, né, tanto do quadril quanto também do tronco. Melhoraram também a questão da mobilidade da coluna, né, e isso aí, com o envelhecimento, vai tendo uma deterioração, e a partir desse tipo de treinamento, eles conseguiram melhorar, né, o que também aumenta ainda mais ainda, né, tem uma qualidade também na caminhada, né, principalmente, às vezes, idosos, eles tendem a ter essa dificuldade, né, até de fazer o movimento da flexão de quadril para poder aumentar um pouquinho o passo, né, vamos botar assim. Os exercícios os exergames, né, como foi colocado aqui no artigo, que era como era chamado, né, pelos autores em que a gente fez essa revisão, os artigos selecionados, são os jogos de realidade virtual, né? É um dos fatores muito interessantes aqui que foi abordado pelos autores foi a questão do próprio feedback, né? A partir do jogo, você consegue ter um feedback ali com scores, né? A partir desse tipo de trabalho. Os scores ali, eles davam um número real, né? Para aqueles autores ali, aqueles pesquisadores que estavam fazendo, e vendo se o paciente ou, né, a pessoa que sofreu a intervenção, se ela tinha ou não um avanço em relação à questão do equilíbrio, né? E também aqui, outro que teve outra intervenção que teve uma boa aceitação e bons resultados foi também esse método de exercícios convencionais, né? São os exercícios de equilíbrio estático, dinâmico, em diversas posições, unipodal, com olhos fechados. E isso também foi uma boa intervenção, né? Para a melhoria do equilíbrio postural e também da prevenção de quedas. Também aqui eu anotei aqui também a questão do Pilates, foi outra intervenção muito interessante também, que foi adotada pelos autores, né? Com uma grande melhoria de amplitude de movimento, né, nas articulações ali, o que favoreceu também, né, a diminuição das quedas nos idosos que sofreram, né, as intervenções que foram avaliados. E, bom, basicamente, né, todo o trabalho ele foi realizado, né, de uma forma em que se colocasse as intervenções, primeiramente ali, foram citadas todas as intervenções, nos 40 estudos, né, e também elas foram também organizadas em uma forma de subtítulos. Subtítulos com quadros ali informando quais foram as intervenções que tiveram ou não um benefício, né? E a síntese dos resultados ali nos quadros, para que facilitasse um pouco para o leitor, quando ele quisesse visualizar ali de uma forma mais rápida aquilo que continha no texto. Então, dessa forma que nós organizamos, para poder também facilitar, visando, né, que o leitor, ele pudesse ter uma facilidade ali na hora de também ler, né, aquele artigo e aquela intervenção que foi realizada. O destaque seria basicamente para as intervenções com perturbação de equilíbrio, que foram as intervenções em que mais a gente visualizou. Foram 13 artigos, né, que foram selecionados que utilizaram esse tipo de método, né? E desses 13, 11 artigos, né, 11 intervenções foram intervenções que obtiveram resultados positivos, né? Seja na melhora do equilíbrio, na melhora da APC, né, que é o ajuste postural compensatório, na melhora da APA, que é o ajuste postural antecipatório, na questão das rotações, né, transversais, rotação de quadril, equilíbrio em pé. Então, assim, foi uma intervenção muito interessante, juntamente também com os jogos de realidade virtual, que eu acho que foram as duas intervenções assim que tiveram maior destaque nesses artigos que foram analisados por nós.